Olá, estamos de volta para mais uma aula do Dreamweaver. Nessa aula vou trabalhar com tabelas. Então vou mostrar como inserir e formatar as tabelas. As tabelas são muito utilizadas. Você pode projetar todo um layout dentro da tabela. Fica mais fácil para você alinhar os objetos da sua página se você tiver uma tabela. Então aqui na guia comum nós temos a ferramenta tabela. Vou clicar sobre ela e vou escolher aqui quantas linhas e quantas colunas. Então, eu quero uma tabela de 5 linhas e 2 colunas. A largura da tabela, ela vai ser em porcentagem ou pixel. Qual é a diferença? A porcentagem, ela varia de acordo com a resolução da tela, de quem está visualizando a sua página. Então, se eu estou trabalhando num computador que a resolução é 1024, a porcentagem vai se ajustar em 1024. Se eu estou trabalhando numa resolução de 1280, vai se ajustar nessa resolução. Então, a porcentagem, ela varia de tamanho. Isso é bom ou é ruim? Depende do que você tem dentro da sua tabela. Se você tem uma tabela com um conteúdo que pode variar de tamanho, não tem problema. Agora, se tem que ser um tamanho fixo, então é melhor usar pixels, porque pixels, em qualquer resolução, você vai estar vendo sempre aquele tamanho. Então, eu vou criar uma tabela aqui de 700 pixels. Borda, eu quero 2 pixels para borda. Preenchimento da célula e espaçamento da célula. Depois que eu colocar os conteúdos, eu mostro isso daqui, o que faz cada uma dessas opções. E vou clicar em OK. Aí eu tenho uma tabela aqui com a quantidade de linhas e colunas que eu escolhi. Aqui ela está selecionada. Quando ela está com esses quadradinhos, esses 3 quadradinhos pretos aqui, quer dizer que a minha tabela está selecionada. Daí as propriedades que eu tenho aqui embaixo são relativas a essa tabela. Então, aqui eu tenho a opção para limpar a largura e a altura, que às vezes você dá um Enter aqui sem querer e ele aumenta a altura ou a largura. Então, aqui você limpa para ela voltar ao normal. Aqui você converte ela para porcentagem ou para pixels. Aqui a opção para inserir mais linhas e colunas não está disponível porque eu estou com a tabela toda selecionada. A largura, que eu escolhi 700, eu posso mudar aqui, quero 800, então troco para 800, ela aumenta aqui. O preenchimento da célula, que eu já vou mostrar. O alinhamento, eu quero alinhar ao centro da minha tela, então eu escolho o alinhamento aqui. E a borda, e a classe que nós não temos ainda. Se eu clicar dentro de uma célula agora, eu vou estar desmarcando a minha tabela. Aí as propriedades mudam aqui. Então, nós vamos ter relativo à tabela essa segunda fileira aqui, ó. A primeira é relativa à fonte normal, ao texto que eu vou digitar aqui. Eu quero selecionar a minha tabela. Eu posiciono o mouse aqui no lado, quando ficar essa seta dupla, e clico. Ou então, se você estiver aqui fora, você clica e arrasta o teu mouse para cá, que você vai selecionar também. Selecionei a tabela, volta as opções aqui embaixo. Aí eu quero mudar a quantidade de linhas. Eu clico aqui dentro e digito a quantidade de linhas que eu quero. Eu quero mudar a quantidade de colunas. Digito a quantidade que eu quero. Eu quero escrever aqui dentro. Clico na célula e digito normal. Agora, como que eu faço para alterar a largura de uma célula ou de uma coluna? De uma linha ou de uma coluna? É só posicionar o mouse no meio e arrastar. Posiciona o mouse no meio, quando ficar a seta dupla, clica e arrasta. Aí você vai definir a largura. Aqui embaixo ele já vai mostrando a largura de cada uma delas. Clicando nessa setinha, você tem a opção para selecionar a coluna, limpar a largura, inserir coluna à esquerda ou à direita, de qualquer um deles, ó. Então, aqui seleciona a coluna.
Selecionei toda ela. Outra forma de selecionar a coluna é posicionar o mouse em cima. Quando ficar essa seta preta, você clica. Também você pode selecionar a coluna. Aí eu quero selecionar duas. Acha a seta preta ali, clica, segura e arrasta, você seleciona as duas colunas. A altura da linha é a mesma coisa, você clica, segura e arrasta, você vai estar mudando a altura da linha. Para passar de uma célula para outra, utilize a tecla Tab, nunca o Enter. O Enter vai abrir espaço na tua célula, na tua linha. Sempre utilizando o Tab para passar de uma célula para outra. Aí você coloca o conteúdo, Tab, conteúdo, Tab, conteúdo, Tab. Sempre com o Tab para você passar de uma para outra. Aí você vai preenchendo a sua tabela de acordo com o que você quer aqui. Também você pode clicar, né, se você quiser, para passar de uma célula para outra. Com o clique ao invés do Tab também pode ser. Para selecionar a linha toda, você posiciona o mouse aqui na frente. Quando ficar essa seta preta, você clica para selecionar a linha. Aí eu quero colocar isso aqui centralizado. Aí você vai trabalhar normal aqui a formatação do texto. Centraliza aqui, ele vai pedir para criar um estilo CSS. Eu posso criar aqui título, tabela. Ok. Agora eu já tenho um estilo aqui, título, tabela. Clico duas vezes nele e vou acrescentar mais coisas. Vou pôr a fonte, vou pôr o tamanho, a cor da fonte do meu título. Eu quero também negrito. E ok. Aí eu fiz a formatação normal com o estilo CSS que você já conhece. Já criei aqui para os títulos o estilo. Então, a formatação do texto você vai fazer normalmente pelo estilo CSS, como se fosse um outro texto qualquer. Já a formatação da tabela, você seleciona ela aqui no lado e escolhe aqui embaixo as opções. Deixa eu alterar agora a largura aqui, o preenchimento da célula. Vou pôr 20, por um valor grande para que você possa ver. E vou dar um Enter. Pode observar que ficou mais distante, a célula ficou mais alta aqui. Isso quer dizer que eu alterei o preenchimento da célula, que é o espaço entre a borda e o conteúdo. Então, elas ficaram mais longe. Eu vou voltar aqui para 0, ficou bem juntinho. Agora eu vou trocar aqui, vou pôr 20 também no espaço da célula. Daí ele mudou o espaço entre uma célula e outra. Então, a largura dentro ficou normal e fora é que ficou mais distante. Aí eu posso alterar, vou pôr 5 aqui, para não ficar tão juntinho, e 20 aqui. Posso alterar as duas, não precisa ser uma só. Quero menos? Troco aqui no preenchimento. Então, aí você vai trabalhando os ajustes do espaçamento entre as linhas e entre os conteúdos da sua tabela. O alinhamento aqui, a borda, que posso deixar sem borda. Aí eu vou salvar isso aqui, tabela, e vou visualizar. Quando ela está sem borda, ela fica desse jeito aqui na visualização. Vou fechar. Aqui ela fica com os pontilhados para que eu possa ver a minha tabela. Vou selecionar novamente minha tabela. Vou colocar uma borda de 3 pixels, vou salvar e vou visualizar. Aí ele aparece com as bordas aqui. Então, dessa forma, selecionando a tabela, você tem as propriedades da tabela, como a quantidade de linhas, colunas, a largura, o preenchimento e o espaço da célula, o alinhamento e a borda. Clicando dentro da célula, você vai ter aqui embaixo as propriedades da célula e as propriedades do texto que você vai trabalhar dentro dessa célula. Insira uma tabela, coloque um conteúdo para que você possa testar essas opções
Em seguida, na próxima aula, eu vou mostrar a formatação das células, das linhas e das colunas. Por essa aula é só. Até a próxima!